A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Diariamente nós nos encontramos aqui para lermos juntos a palavra do Senhor. E esse é um tempo assim muito especial, muito maravilhoso, porque é maravilhoso nós lermos a palavra do Senhor. Nós conhecemos mais o Senhor Jesus lendo a sua palavra, né? Na nossa leitura sequencial nós estamos em 1 Samuel. 1 Samuel, estamos lendo esse texto maravilhoso, histórias aqui do início do reinado de Saul, que vai ser seguido por Davi. E hoje nós vamos prosseguir no capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Vamos ler todos juntos? Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aquimeleque. E Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: pelo que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, e do meu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aquimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e veio a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então nós terminamos aqui a leitura do capítulo 21, em que Davi aqui se apresenta fugindo de Saul diante
do rei de Gate, e ali ele foi reconhecido, né, como aquele que guerreava em nome de Saul, e ele temeu e se fez de doido, temendo pela sua vida. Vamos prosseguir? 1 Samuel capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Querete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, um idumeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aquimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aquimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me cilada, como se vê neste dia. E respondeu Aquimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados não há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aquimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei
não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o idumeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aquimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o idumeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Encerramos então, irmãos, a leitura do capítulo 22 do livro de 1 Samuel. Estamos vendo aqui, né, toda a trajetória de Davi ainda fugindo de Saul. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.